Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, você, público de casa, nessa quarta-feira de Copa do Brasil, né? Quarta-feira de muito futebol, de decisões, aí é o jogo da volta, né, da Copa do Brasil e todo mundo já na expectativa, todos, né, querendo que chegue a partir da noite, a partir das 19h30, né, já temos jogos importantes e lógico, aqui no estado do Rio de Janeiro, o grande clássico, né, da cidade do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. O Vasco tem a vantagem, né, do empate, venceu a primeira partida por 1-0, mas mesmo assim a motivação da torcida do Flamengo é grande, né, a presença de compra de ingressos, a do Vasco também, então vai ser uma grande festa no Maracanã, né, e tem tudo aí para ser um grande jogo, daqueles para ficar aí na memória dos torcedores. A gente está conosco nosso companheiro Nixon, boa tarde, essa quarta-feira aí de Copa do Brasil. Juliano, boa tarde a você que nos acompanha. Vai ser uma quarta-feira histórica, né, para o futebol brasileiro. Finalmente, jogos que valem a pena você correr atrás, você parar para você assistir. Não, às vezes, nem tanto tecnicamente falando, mas pela tradição dos clubes em campo. No Clássico do Rio, no Clássico de São Paulo, no próprio Fluminense jogando contra o Papão, ressurgindo o Papão das cinzas, né, igual a Fênix ressurgindo das cinzas. Isso é muito interessante. Bom para o futebol brasileiro. Logicamente, aí você tem como pano de fundo, né, o cronograma para o ano que vem, né, onde a CBF fala o seguinte: em jogos da seleção, não haverá jogos do Campeonato Brasileiro. Só que em contrapartida serão realizados 24 horas depois. Em suma, não tem como, de qualquer jeito, continua a avacalhação. O time continua sem reforço. Então isso é uma piada de mau gosto. Mas, vida que segue, Copa do Brasil pegando fogo. E pode ser assim, ó. Uma vitória do Vasco hoje, vamos começar aqui. Uma vitória do Vasco hoje pode ser assim, pode lavar a alma do vascaíno, que o Campeonato Brasileiro entregou para Deus. Só Deus atuando, Deus do futebol atuando ali para mudar alguma coisa. O Flamengo precisa vencer. Classificar é outra história. Eu até brincava com os amigos hoje, o Flamengo tem que vencer. Classificar é outra história. Porque na verdade, né, o Flamengo pode vencer de 1-0, né, resultados iguais e temos pênaltis. Né, esse é o regulamento da Copa do Brasil, né, já que são duas equipes, né, do mesmo estado, da mesma cidade, e então não tem questão de gol fora, né, como tem outros confrontos que nós vamos falar, né, do decorrer do programa sobre a Copa do Brasil. Mas vai ser um grande jogo, um grande espetáculo, né, a gente vai esmiuçar, né, dar os detalhes, os bastidores, né, sobre essa partida. Mas temos hoje também, Nicos, Corinthians e Santos. Né, o Santos venceu na Vila por 2-0. Esse sim já abriu uma boa vantagem, já pode, né, perder até por 1-0, uma vantagem contra um Corinthians que vai muito bem no Campeonato Brasileiro, né, com um grande elenco, jogadores de qualidade, e o Santos não tomou conhecimento, a garotada passou por cima na Vila. Outro grande confronto, outro grande clássico do futebol brasileiro, né, Nix? Um jogo que tem tudo para pegar fogo, Juliano. Principalmente depois das declarações até do Ricardo Oliveira, falando que o Santos vai partir para cima do Corinthians, coisa que eu não acredito. Porque o Santos joga por uma bola, o Corinthians joga por 3. Né? Tem que marcar 3 gols e o Santos por uma. Então, se o Corinthians repetir a atuação que teve contra o Cruzeiro, que inclusive depois vamos falar também que o Luxemburgo já está, né, no fio da navalha, cantando, já está no telhado, cantando e já está cantando para cair. Então, muita coisa assim, eu acho muito interessante, Juliano. Se o Corinthians do Tite quiser confirmar realmente que é o melhor time neste momento do Brasil, olha, é outro jogo que você vai ter que ficar com o controle remoto assim, pá, porque vai pegar fogo. Sem dúvida, né, grandes confrontos, além desses dois grandes clássicos, temos ainda aí pela Copa do Brasil, né, alguns jogos, né, hoje, outros vão ser amanhã, né, como Fluminense e Paysandu,
né? O Fluminense conseguiu fazer o resultado positivo, mas esse sim tem a regra da Copa do Brasil do gol fora de casa, né? E o Paysandu conseguiu fazer um gol no Maracanã, né? 2-1, estava empatando até os 47 do segundo tempo, e o Fluminense, né, com vários desfalques, né, e o principal deles, o Fred, também vai ter muita dificuldade, né, no Mangueirão com mais de 40 mil pessoas, Nixon. Então, né, outro grande jogo aí da Copa do Brasil. E o Papão, né, com o nosso glorioso Pikachu fazendo, chovendo, acontecendo, veio ao Rio para 2 jogos. Primeiro, quarta-feira passada, onde dificultou, quinta-feira, perdão, dificultou a vida do Fluminense, jogou muito bem. Domingo, 11 horas da manhã, não tomou conhecimento, jogou de igual para igual, até e melhor do que o Botafogo, ganhou o jogo de 3-2, mostrando que está num momento técnico muito bom, e agora... Gostou do Rio de Janeiro, né? Gostou do Rio de Janeiro, e quer dar aquela cutucadinha básica, né, Juliano? E, olha, não sei não, hein? Não sei não, o Fluminense precisa botar a cabecinha no lugar, porque se não botar a cabecinha no lugar, eu acho que o Anderson Moreira volta balançando de lá, de Manaus. O time fez reconhecimento, o gramado não está uma mil maravilhas, só para a gente poder elucidar, mas é um gramado interessante. Verdade. Ruim para os dois lados. E é um gramado longo, né? Sem contar que em Manaus, quando você puxa o oxigênio, vem aquele negócio pesado e tal. Sem o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho eu acho interessante, Juliano. Ele não jogou no fim de semana para não cansar. Não jogou hoje para não trazer problema físico. Não joga amanhã, hoje, né? Hoje, no caso o jogo é hoje. Para não trazer problemas físicos. Vai jogar que dia? Tá arriscado o fim de semana não jogar de novo, para poder se recuperar dessa semana de descanso. Mas pode vir aqui, pode vir nas boates, trazendo coisa de futebol, essas coisas todas, né? Então, ele pode fazer isso tranquilamente, né? Então, tá de brincadeira o Ronaldo. E pior ainda, né? É o pessoal do Fluminense aceitar essa situação. Eu acho ridículo aceitar isso. Afinal de contas, o Fluminense está pagando muito bem pro Ronaldo ficar na boate, pegar os grupinhos de pagode dele e sair promovendo. Ter um jogador para isso, amigo, olha, sei não, hein? É princípio do precipício. E pode ter uma certeza de uma coisa. Se continuar assim, o Fred machucou. O Fred sabe fazer isso como ninguém também. Começar a encostar no DM e tal, começar a jogar responsabilidade, essas coisas todas, né? É tipo assim, tu joga aquela panorâmica e vê o que dá. Então, o Fluminense tá nesse sentido, né, Juliano?